Olá, povo de Deus, sexta-feira, 8 de dezembro de 2023, Imaculada Conceição, primeira semana do Advento. A nossa reflexão de hoje é a partir de Gênesis 3, de 9 a 15 e 20, Efésios 1, de 3 a 6, de 11 a 12, e Lucas 1, de 26 a 38. Da primeira leitura, comecemos dizendo que serpente não falava, não fala, não falará. Digo isso porque hoje é muito comum os fundamentalistas lerem a Bíblia ao pé da letra e, com isso, ridicularizarem a Bíblia. Nunca devemos abrir mão do esforço de pedagogicamente ajudar as pessoas a entender que a palavra de Deus fez e faz um longo caminho na vida da gente, que os textos bíblicos estão na Bíblia para ajudar a gente a caminhar segundo a vontade de Deus. E que cada texto tem seu contexto de origem que nos ajuda a perceber a pedagogia de Deus na comunicação do seu projeto de amor por todos nós. Sobre a origem do mal, não temos uma resposta cabal e definitiva. Chegamos a ela por meio de algumas aproximações, mas sempre ficamos com uma pontinha de mistério a desvendar. Sendo Deus o sumo bem, como surgiu o mal no mundo? De todos os debates, chegamos à liberdade humana e suas opções como origem do mal. Deus fez o paraíso e nos colocou lá. Mas, apesar de ter pensado somente o bem para todos, deixou ao homem e à mulher a capacidade de escolhas, de opções. Assim, vemos no trecho de hoje que estar nu diante de Deus e envergonhar-se dele são frutos das opções da humanidade, que sempre teve dificuldade de assumir a responsabilidade de seus atos. A maneira encontrada pelo escritor sagrado está de acordo com os recursos que se tinha na época, sendo um deles a narrativa mitológica. Nesta, bicho fala e muitos símbolos aparecem, exigindo de nós atenção para decifrá-los. Vale a pena ler o capítulo 3 todinho, pois ajuda na compreensão. No trecho de hoje, Deus, passeando pelo jardim do paraíso, procura pelo homem. Onde estás? E como consequência da sua primeira opção, o homem se reconhece nu diante de Deus e tem medo. Porém, ele não assume totalmente sua decisão, joga para a mulher a responsabilidade de sua escolha. Esta, por sua vez, também não assume e joga nas costas da pobre serpente, que não terá como se defender. E receberá uma maldição, mas também uma proteção. É claro que aqui não dá para irmos mais longe na interpretação de nosso texto, escolhido para dizer que Maria, a mulher por excelência, estará sempre nos defendendo da picada da serpente, representação de todo o mal, esmagando-lhe a cabeça. Efésios 1, de 3 a 6, de 11 a 12. Da primeira leitura, muitas vezes se fica com o sabor de que o homem e a mulher são mesmos responsáveis por estragarem o projeto de Deus sobre a humanidade. Porém, o trecho da carta aos Efésios de hoje nos garante que Jesus recupera tal projeto e nos revela que somos herdeiros de Deus, que pensou o nosso bem desde a nossa criação. Portanto, cheio de toda espécie de bênçãos espirituais em Cristo, podemos retomar o projeto de santidade inicial e sermos irrepreensíveis em caridade na presença de Deus Pai, que continua perguntando a todos nós: onde estás? Mas pela ação de Cristo não precisamos mais ter medo de nos apresentarmos nus diante de Deus, pois somos seus filhos adotivos, constituídos seus herdeiros. Um hino de louvor da sua glória. Lucas 1, 26, 38. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo.
Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: o Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Sobre a primeira leitura do livro do Gênesis, já falamos que uma chave de leitura é a narrativa mitológica. Pois bem, será que podemos nos servir dela para a leitura do Evangelho? É claro que não faltarão fundamentalistas vendo o anjo subindo e descendo, ficando confuso se está ainda com os pés na terra ou se já voltou para o paraíso perdido. Vamos apenas dar algumas pistas de leitura para o nosso texto de hoje. A primeira, é muito importante, é perceber que o texto foi engendrado a partir do recurso do Primeiro Testamento. Gabriel já é um anjo conhecido desde o livro de Daniel, onde ele aparece em uma das visões de Daniel. Força de Deus, guerreiro de Deus, como todos os outros anjos, mensageiro de Deus. Assim é identificado Gabriel. A Igreja Católica afirma que os anjos são criaturas de Deus puramente espirituais, que têm inteligência e vontade. Não são corporais nem mortais e normalmente não são visíveis. Vivem constantemente na presença de Deus e transmitem aos seres humanos a vontade de Deus e sua proteção. Ele entra em ação no nosso texto de hoje, cumprindo a mais importante missão de todos os anjos, pois vem anunciar a vinda do Filho de Deus, que nascerá de uma menina humilde, moradora de uma vilazinha bem desprezível, Nazaré da Galileia. Galileia chamada dos pagãos, como era conhecida. Essa menina é apresentada com um nome bastante comum entre os israelitas, com a variante de Miriam, como a irmã de Moisés. Menina virgem e que já tinha passado pelo processo dos esponsais, rito que tornava um homem e uma mulher responsáveis num processo que resultaria com certeza em casamento entre eles, porém, enquanto esponsais podiam ainda desistir do compromisso. E uma infidelidade nesse tempo era considerada algo gravíssimo. A forma de comunicação do anjo, ave cheia de graça, é bastante comum nas narrativas de várias pessoas vocacionadas para uma missão importante, tal como Moisés e vários profetas. Trata-se da manifestação de uma predileção de Deus por alguém. Em seguida, o anjo apresenta uma proposta a Maria para ela aceitar o projeto de Deus. Sua primeira reação foi objeção, pois lhe pareceu algo meio absurdo, devido à sua condição de menina virgem. Como ser mãe de alguém tão especial com um projeto semelhante ao apresentado pelo profeta Natã a Davi? Mas objeção é sempre reação de alguém que recebeu um chamado importante da parte de Deus. Tranquilizando Maria, o anjo a coloca na lista dos grandes vocacionados do seu povo, que receberam o Espírito de Deus para cumprir sua missão. E esse Espírito virá sobre ela com uma sombra.
sombra que nos lembra a coluna de nuvem que protegeu o povo rumo à terra prometida. O nome do menino que nascerá também simboliza o projeto apresentado a Maria, para que seja definitivamente o meio pelo qual Deus vem em forma humana fazer história com a humanidade. Jesus. Ora, Jesus significa Deus salva, exatamente a missão do Messias tão esperado. Quantas quiseram ser a mãe dele? Maria, a escolhida, habitante de um lugar onde se dizia: pode vir algo bom de Nazaré? Depois de toda a explicação do anjo, Maria dá o seu sim ao projeto, dizendo: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Ao ouvir a profecia de Natã, Davi respondeu: agora, Senhor, cumpre para sempre a promessa que fizeste ao teu servo e à sua casa. E diante do assentimento de Maria, o anjo retirou-se, deixando com ela essa missão maravilhosa e desafiadora ao mesmo tempo. A solenidade de hoje não tem um respaldo bíblico explícito, mas se apoia na tradição católica que o Papa Pio IX interpretou e decretou como dogma em 1854. Um beijo no seu coração.